As outras partes estão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Na última parte, o Hakumen matou os pais do Gurayu e o Ushio foi com muita raiva pra cima do Hakumen. O próprio olha pra ele e pergunta se ele se atreve a se opor contra ele e cresce pra cima do Ushio. O coitado não podia fazer nada porque ele não foi capaz de se mover em todos os ataques do Hakumen. O Tora usa o seu poder do fogo e com isso uma grande explosão acontece. O Hakumen começa a causar estragos ao redor de todo o lugar e mata muitas pessoas. Mas o Tora ficou surpreso porque o Hakumen não percebeu ele. Agora, o Hakumen fugiu e o Ushio estava muito triste porque ele não podia fazer nada para parar o Hakumen. Ele começa a pensar que o que ele fez esse tempo todo foi confiar na sua lança para tudo e ele sem ela não era nada. O Tora diz que não foi culpa dele. Então um tempo depois, a DMA recuperou a consciência e começa a perguntar sobre os seus pais. Ao escutar isso, o Ushio fica triste e começa a chorar. Então, ela entende tudo. Mas, ela diz que estava tudo bem e agradece por ele ter salvo a sua vida. O Ushio saiu dali depois de uma conversa e ele estava muito triste. Ele vê o Gurayu socando uma pedra com muita raiva. A sua mão sangrava muito de tanto que ele socava. O Ushio tenta parar ele, só que ele grita que seu pai colocou a sua alma naquela espada e ela não fez nada. O Ushio explica pra ele que as suas próprias mãos iriam forjar a espada que vai matar o Hakumen. Então por favor, não desista. O Ushio promete que vai ajudar. O Gurayu fala que existe um método obscuro que pode forjar uma espada muito forte. Há 100 anos, o trabalho de um mestre Sina foi contratado e ele usou as suas habilidades ao máximo para forjar um grande sino. Mas ele enfrentou grandes dificuldades. Então ele sacrificou a sua filha aos deuses e a ofereceu ao fogo. O sino que foi criado era magnífico. Mas ele não queria fazer a mesma coisa, porque a DMA era tudo que ele tinha. Então ela se levantou e começa a dizer ao Gurayu para ele forjar uma espada magnífica. Ela estava perto do fogo e ele manda ela descer dali, mas ela não escuta e começa a dizer que a sua mãe ofereceu o seu cabelo às chamas. Agora era a sua vez e essa espada vai derrotar o Hakumen. O Ushio tenta impedir ela de fazer alguma besteira, mas ela não escuta ninguém e se oferece ao fogo. O Ushio e o Gurayu correm para salvar ela, mas eles não conseguem e ela cai. Nesse momento, o Tora chegou ali e vê os dois muito tristes. O Gurayu começou a ficar muito bravo, dizendo que o coração dele desejava isso. Então ele era um demônio. O Gurayu começa a forjar a espada divina. Ele estava muito zangado e estava com o coração cheio de ódio. O Ushio fica muito triste e queria parar ele, mas o Tora o proíbe de fazer isso e diz que só há uma coisa que ele poderia fazer agora, que no caso era ficar com ele até o fim. O Gurayu estava ficando cada vez mais irritado e durante isso ele também estava perdendo a DMA. O Ushio fica muito preocupado. O Gurayu começa a dizer ao Ushio que ele finalmente percebeu que ele vai se tornar uma lança. Desde que ele vem forjando essa lâmina como um demônio, ele vai se tornar a sua haste da lança e vai ter a sede de sangue do Hakumen e vai se tornar uma lança cheia de ódio de monstros. Ele é um bom homem e tem a força para não temer o Hakumen. O Ushio teve a coragem de proteger todo mundo dele. Você é gentil, Ushio. A sua luz vai continuar brilhando mesmo na escuridão mais profunda. O Gurayu se transformou na lança divina. O Ushio ficou muito surpreso. Então o Gurayu diz ao Ushio que ele seja sua testemunha. Então ele grava na lança que iremos residir no coração do Ushio até o Hakumen ser derrotado. O Ushio percebe que a DMA é a parte de cima da lança e o Gurayu se transformou no cabo. O Tora também estava olhando para a lança e de repente ele sente como se estivesse prestes a se lembrar de algo. Mas o Tora só decidiu destruir a lança porque assim ele não teria problemas no futuro. Ele vai destruir, mas de repente a lança voa para longe e a DMA apareceu. Ela diz ao Ushio que estava ansiosa para que ela soubesse da origem da lança. E também não podemos esquecer da mãe do Ushio. O Tokusaka também apareceu para levar eles de volta. Durante o caminho, a DMA começa a dizer ao Ushio que a lança da besta viajou pelo continente procurando o Hakumen. Porém, ela não foi capaz de achar ele e o ódio que existia ali levou ela a matar vários yokais por toda a China. E todos se juntaram para lutar contra a lança. Depois de uma batalha muito cansativa, a lança foi finalmente capturada e ela foi selada dentro de um vale profundo da montanha. Ela ficou à espera de alguém que viesse atrás dela. Depois que a DMA
perseguiu o Hakumen porque ela achava que um dia a lança poderia acabar com ele, ela também estava preocupada com o seu irmão, porque ele só pode subir ao céu quando o Hakumen for derrotado. Mas depois que ela descobriu que o Hakumen tinha ido para o Japão, ela reencarnou com o nome de Yuki no Japão. O Hakumen tentou destruir esse país, mas 1160 homens e yokais se uniram para destruir ele. Porém, dessa vez, ele se virou para correr. Mas o verdadeiro perigo estava para onde ele recuou. O Ushio fica chocado ao escutar isso. Então a GMA diz que o Hakumen se escondeu no fundo do oceano. Agora, a Yuki não poderia atacar ele, porque a pedra fundamental que sustenta o Japão tá nele. Ele ficou debaixo do continente todo e se infiltrou lá dentro. Se ele sair, o Japão inteiro iria afundar no mar. Ao mesmo tempo, um grupo de yokai foi atacar ele, mas a Yuki os deteve para o país inteiro não afundar. Agora o Ushio pergunta sobre a sua mãe. Então a GMA conta que com o passar do tempo, ela manteve o Hakumen selado, e quando o poder da Yuki atingiu seu limite, ela escolheu a Hazaki Makato como a sua sucessora. Mas 300 anos depois, o poder da Makato também atingiu seu limite. Então ela escolheu a Hazaki Samako. Ela ainda estava lá no fundo do mar, mantendo o Hakumen selado dentro da barreira, e ela é a mãe do Ushio. O Tora pergunta como a mãe dele teve ele se ela estava segurando a barreira, mas a GMA conta que um dia a Samoko teve um sonho em que ela engravidou e deu à luz a uma criança. A criança cresceu e ela empunhava a lança da besta, mas a lança ainda não havia aparecido, então a GMA decidiu preparar aquele que poderia empunhar a lâmina. O Tokusaka trouxe eles de volta ao presente, onde a GMA explica que ela enviou a Samako para o mundo. Embora ela só tenha conseguido dar a ela 2 anos muito curtos, a criança que ela teve era o Ushio. O Tokusaka fala ao Ushio que da próxima vez que eles se encontrarem, vai ser durante a batalha final, e desapareceu. A GMA falou pro Ushio que muitas batalhas esperavam por ele no futuro, mas não era para ele desistir. Depois disso, ela também desapareceu. O Tora pergunta ao Ushio o que ele vai fazer. Ao mesmo tempo, a lança voltou. Na próxima cena, nós vemos uma mulher com um pano vermelho muito parecido com o que selou a lança. Ali tinha um velho que diz pra ela que um pano vermelho uma vez amarrou uma lança que matou muitos monstros. A localização da lança é desconhecida, mas a senhora sabe que estava no Japão. O velho fala que teme que ela fique desapontada, então de repente a mulher ataca o velho e o mata muito rápido. Ela só diz que era muito mais aterrorizante do que a besta. No outro dia, o Ushio voltou para a escola e seus amigos estavam felizes de ver ele, mas a Nakamura começa a brigar com ele na mesma hora. Então, um mês se passou e ele estava indo para a escola normal. Ele estava muito de boa. O Tora estava comendo vários hambúrgueres. As meninas ficam muito felizes com ele, porque se não fosse ele, elas não teriam conseguido escapar e derrotar o Ushio. Mas o Tora fala que o Ushio nem se lembrava que elas estavam lá. A Nakamura convida o Ushio para jantar, e ele recusa na hora porque o seu pai estava esperando por ele com o jantar, pronto pela primeira vez. Então o Ushio vê uma menina que estava olhando uma formiga, e de repente um carro estava prestes a atropelar ela, mas o Ushio a salva. O nome dela é Kuryo, e o Ushio fica surpreso com isso. Depois que ele chegou em casa, o seu pai tinha ido para algum lugar. O Ushio fica muito bravo. Ele ainda estava pensando em como aquela garota sabia o seu nome, até porque ela cumprimentou o Ushio. O Tora falou que ele sentiu o cheiro igual ao da sua lança vindo da bolsa dela. E aqui, o Tora estava prestes a dizer ao Ushio outra coisa, quando de repente, alguém apareceu para atacar ele. Então os dois saem de casa, e lá estava a mesma menina. O nome dela é Kuryo, e ela é a sucessora da lança da besta. Por outro lado, o Shigure foi até o chefe e ela começa a dizer que finalmente o sucessor da lança da besta apareceu. Mas do nada, eles começaram a sentir uma enorme força demoníaca aparecendo, e a chefe diz que chegou a hora. O Shigure e todos os outros saem do templo, e uma energia demoníaca aparece na frente deles e começa a dizer que ele é o Karagi, um avatar do Hakumen. Tá ali em nome dele, que vai punir todos. Geral fica preocupado com isso. Agora nós vemos o Ushio perguntando a Kuryo se ela era a sucessora da lança, por que ela estava fazendo isso. A Kuryo só diz que veio para tirar o fardo do Ushio. A foice dela era mais forte do que a lança da besta. Isso deixa o Tora muito bravo, mas o Ushio para ele e diz para Kuryo que ele não entende o que ela estava dizendo. O Tora não aguenta muito os desaforos dela e pula com raiva para cima da Kuryo, mas
O bicho que tava ali com ela reflete o poder do ataque dele. O Tora não desistiu e foi atacar de novo, mas de repente Shigure chegou ali, bem ferido, em um helicóptero e fala que eles precisavam da ajuda do poder da lança agora mesmo, porque o templo principal foi atacado pelo Karagi. Na hora, o Ushio se prepara para ir, mas parecia que a Kuryu conhecia o Shigure e vai com eles. O monstro dela diz que o seu dever era proteger a Kuryu e sai voando. No helicóptero, o Ushio fala pro Shigure se o pessoal lá não era poderoso o suficiente para conseguir lutar, mas o seu pai só avisa que eles não poderiam deter ele sozinho. O Ushio fala que ele estava pronto para enfrentar ele e a Kuryu fala que não tinha necessidade de confiar na lança, até porque ela tinha algo muito melhor. O Kagari era muito forte, os sacerdotes usam uma formação juntos e faz o Kagari ficar preso. O Ushio chegou lá com o seu pai e a Kuryu. O seu pai levou ele até a chefe. Ele diz que eles manteram o Hakumen selado em uma barreira por 300 anos. Depois de um tempo, eles entram em uma sala e o Ushio foi conversar com a chefona de tudo ali. Ela fala que a camisa do Ushio estava rasgada e o Ushio pergunta se ela tem uma linha e uma agulha ali para ele arrumar. Ela fica triste escutando isso e se lembra de uma velha memória onde nós vemos duas crianças com ela. Depois disso, ela foi com a GMA para selar o Hakumen. O Ushio fala que ela é muito legal e se pergunta se a sua mãe era assim também. A Oyakun estava ficando muito emocionada e ela diz ao Ushio que ela é muito mais legal do que ela. De repente, o Ushio sente um ataque acontecendo e se prepara para enfrentar o Karagi. Ele começou a sair daquela formação que foi criada para segurar ele. O Satoru e o Akiba com a Hinawa iriam atacar com o seu poder, mas o monstro reflete o seu poder de volta para eles muito fácil. Então a Kuryu diz pro seu monstro que a festa estava pronta para começar. Ele apareceu na frente do Tora e se prepara para lutar. O Ushio atacou o Kagari com o poder da lança, mas ele reflete esse poder. O Ushio tenta mais uma vez. O monstro ataca todos os sacerdotes e eles não conseguem fazer nada. Ele correu para atacar o Ushio, mas uma barreira foi criada e o Kagari fica chocado ao ver isso. A Ikun começou a dizer que ele se esqueceu da Hazaki Makato, mas o Ushio fala para ela sair dali. Então o Kagari começa a dizer que ele vai destruir a lâmina e aniquilar todos eles depois dela. O Akigari começou a atacar a Oyakun, mas ela continua firme e forte, aguentando tudo. Com o poder, ela consegue congelar o Akigari completamente, mas ela também fica muito ferida por conta da sua idade já avançada. O Ushio fica muito preocupado com ela. A Kuryu fala pro Ushio que ele com certeza é fraco e todos iriam ver o quão grande ela era. Na hora, ela usa o seu poder da sua foice e destrói o Kagari em um único golpe. O Tora do outro lado pergunta ao monstro dela o que ele estava pretendendo prendendo ele ali. Mas o Tora já pula em cima dele com raiva e o monstro dela fala que ele é o primeiro a conseguir encostar nele. Então, eles vão lutar de novo em algum momento. O Ushio estava chorando bastante porque ele sente que se ele fosse mais forte, a Oyakun iria conseguir sobreviver a isso. Ela fala para ele não chorar e ela sabe que vai ser difícil, mas ela estava contando com ele. Ela diz que o poder do Ushio sozinho não vai ser o suficiente para derrubar o Hakumen, então eles precisam trabalhar em equipe e ela morre nesse momento. Todos ficam muito tristes com isso e a Oyakun sai com a GMA. Todos os homens do templo ficaram muito surpresos ao ver o poder da Kuryu, porque ela derrubou o monstro sozinha. Ela só fala que agora eles não precisavam ficar tão obcecados com a lança, porque a foice de Ozari e ela vão vencer o Hakumen. O Shigure fala que não foi só a força dela que derrotou o Kagari, mas um outro cara ali fala pra ele parar e elogia a Kuryu. O Ushio estava muito triste, então depois de um tempo nós vemos a Kuryu com a sua mãe. Ela diz que logo eles vão ter um grande trunfo e ninguém é mais forte do que ela. Então a mãe deu a ela um chapéu e avisa que ela precisa quebrar a lança da besta, dando início aqui a um novo arco. O que vocês estão achando dessa série? Estão gostando do que está acontecendo? Gostaram do que aconteceu com a mãe do Ushio? Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem e até amanhã.